Amados irmãos, irmãs, queridos irmãos da Igreja Batista Sul e também você que está participando do culto dessa noite conosco, sejam muito bem-vindos a esse momento de adoração, de louvor, esse momento de culto, momento em que juntos, dessa forma um pouco diferente, online, onde nós podemos chegar ao seu lar, ao aconchego da sua família, com a palavra do Senhor, com os louvores. Queremos convidar você para participar conosco desse momento, desse encontro com Deus, nesse momento de culto, que somente a Ele é devido. Então, eu quero convidar para que você, na sua Bíblia, seja ela uma Bíblia de papel, ou na sua Bíblia digital, no seu tablet, que você abra a palavra do Senhor no Salmo de número 92. É um salmo que nos convida e nos fala como é bom e agradável nós cantarmos louvores a Deus, porque só Ele é merecedor da nossa adoração. Ele é o Criador e sustentador de tudo que é belo, de tudo que é maravilhoso, de tudo o que há. E a palavra de Deus nos diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os Teus feitos, exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as Tuas obras, os Teus pensamentos, ó, quão profundos eles são. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Então, venha louvar ao Senhor conosco. Você aí na sua casa, se você quiser, se levante e fique bem à vontade, cante com toda alegria, com toda emoção a esse Deus maravilhoso, porque nós vamos louvar ao nosso Senhor Jesus, porque Ele é bom. E logo depois nós vamos também cantar um outro louvor, porque esse mesmo Jesus, que é tão bom, que é tão maravilhoso, que para sempre nós o louvaremos, Ele com seu amor nos atraiu e nos alcançou, e Ele tocou profundamente o nosso coração, e por isso nós vamos sempre louvá-lo, vamos sempre segui-lo. Então vamos louvar ao Senhor juntos. És Tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu única esperança que me alegro em ter, ó Jesus. Confiei em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje agora meu coração, com meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, ó Jesus. És Tu única esperança que alegro em ter, ó Jesus. Confiei em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração,
todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém, amém. Quebrantado pelo amor, pela graça, pela cruz de Cristo. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, oh, oh. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor.
amor gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Senhor Jesus, nós queremos declarar diante do Senhor que somos teus, porque o teu amor e a tua graça nos alcançou. Não é merecimento nosso, Senhor, mas toda a tua graça, o teu amor, ó Deus, nos alcançou, nos envolveu e nos atraiu. E nós nos rendemos a ti, Senhor, e te declaramos que o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Redentor, é o nosso Rei, soberano das nossas vidas. Por isso, ó Deus, receba o nosso louvor, receba as nossas vidas como oferta, como entrega total, em adoração e gratidão a Ti. Louvado e bendito seja o Teu nome, e é no Teu nome que nós oramos, e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, por meio da Tua palavra, entregue pelo Teu mensageiro, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, é muito bom nós louvarmos ao Senhor, louvamos a Deus pela vida do pastor Biratã, da equipe, e é muito bom estarmos aqui para crescermos juntos com Jesus e com a sua palavra. Antes de nós refletirmos na palavra de Deus, eu queria brevemente compartilhar com você algumas atividades online da nossa igreja nessa semana. Começando na quarta-feira, nós estamos disponibilizando gratuitamente um curso de teologia sistemática, introdução à teologia sistemática. E não pense que isso é algo para teólogos ou pessoas que têm uma vontade de um conhecimento muito profundo, não. Nós não estamos oferecendo um conteúdo para seminário teológico e também não é um conteúdo de escola bíblica dominical. Então nós elevamos o nível, todos os professores são teólogos com experiência ministerial, com outras formações, muitos pós-graduados, experientes no reino de Deus e na Escritura. Eu tenho certeza que o curso vai ser muito positivo. Na semana passada nós tivemos uma introdução, aqui mesmo no canal você pode assistir essa aula, e nessa quarta-feira, às 19h30, nós teremos ao vivo uma outra aula com o pastor Biratã, falando sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, explicando se a Bíblia é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus ou se torna a palavra de Deus, o que é inspiração bíblica, revelação. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso em um tempo em que muitas pessoas duvidam da veracidade e da palavra de Deus enquanto realmente algo sobrenatural, com muitas acusações de que ela foi adulterada historicamente. Você não pode perder essa aula, eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para a sua vida. Eu também quero te convidar a estar conosco, sobretudo você que é adolescente e jovem, no perfil relevantes.ibsul. Nós sempre temos uma live especial às 19 horas no sábado. E no domingo, pela manhã, às 10 horas, uma escola bíblica nesse perfil. E também às 10 horas no perfil da igreja, o perfil oficial, Ibsul JF. Também no Instagram nós temos a escola bíblica. E à noite estaremos aqui, se Deus permitir, mais uma vez, louvando ao Senhor e aprendendo da sua palavra. Eu queria pedir a você que estivesse orando, porque as igrejas evangélicas da nossa cidade ainda não têm permissão
para realizarem cultos públicos. E eu queria que você estivesse orando porque há um movimento na nossa cidade para que haja uma flexibilização dessa situação. Nós, como Igreja Batista Sul, estamos nos posicionando de uma forma sábia, prudente. Então, nós estamos realizando somente atividades online, buscando um bom testemunho e ser obediente às leis instituídas. E, havendo a oportunidade de flexibilização, a proposta que está tramitando é que haja essa flexibilização sem que os cultos possam voltar com todas as pessoas na normalidade. Mas é de fato algo progressivo, com um número bem restrito, e talvez isso pode vir a acontecer mais breve do que nós imaginávamos. Então, eu gostaria de pedir que você esteja orando por isso, porque certamente alguns irmãos sentem muita necessidade de estarem aqui de alguma forma, e se houver essa possibilidade, nós não deixaremos de entregar um conteúdo como esse online para você, que não pode estar conosco, que vai optar por estar em casa ou por ser do grupo de risco, mas nós também queremos, se a legislação permitir, os decretos permitirem, fazer algo que seja positivo para você. Então, peço que você esteja orando para que tudo ocorra segundo a vontade de Deus nesse processo aqui no nosso município e que Deus nos dê sabedoria também para agir diante daquilo que for decretado. No mais, eu queria encorajar você a continuar louvando a Deus, adorando o Senhor com seus bens materiais. Nossa igreja não para, nós continuamos a louvar o Senhor usando os nossos recursos para abençoar vidas, sejam missionários, sejam pessoas necessitadas, que de alguma forma estão sendo abençoadas com cestas básicas e outras ações. Então, quero te encorajar, até aqui o Senhor nos ajudou, a sua fidelidade, a sua liberalidade tem nos dado a possibilidade de guardar um bom testemunho. Nós estamos pagando as contas dessa comunidade, dessa igreja, e Deus assim tem sido honrado e glorificado. Por isso, eu quero louvar a Deus pela sua vida e te encorajar a também prosseguir na sua liberalidade. Você que nos escuta, se deseja entregar o seu dízimo, você pode fazer uma transferência nessa conta que você pode ver agora, você pode fazer um depósito. Você que está nos ouvindo e é membro da igreja, nós sabemos da fidelidade dos irmãos, e você que não é membro da igreja, mas sente nesse momento no coração, nós vamos estar orando agora, e coloque diante do Senhor esse seu desejo, anote aqui, para que você possa nessa semana, se essa for a sua vontade, ofertar, contribuir para esse projeto, contribuir para o que Deus tem feito aqui nessa igreja. E eu queria orar por você agora, que está passando por alguma dificuldade econômica, por alguma dificuldade financeira, você que está em casa, está enfermo, você que no seu coração, na sua alma, está sobrecarregado. Se você tem algum pedido de oração, esse é o momento que nós vamos clamar ao Senhor, pedir a Ele que abençoe a sua vida. Então feche seus olhos onde você estiver, se você pode, em pé ou assentado, como você desejar. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Nós sabemos que o Senhor é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, Rei do universo, Deus de toda a glória. Deus, nós invocamos o Teu nome nessa noite, em nome de Jesus, pedindo que nessa hora o Espírito do Senhor possa encher a vida dessa pessoa, essa pessoa que está com dor, essa pessoa que está sofrendo. Ó Deus, toca, alivia, cura, Jesus liberta. Ó Deus, opera um milagre nesse, Senhor, que está clamando por um milagre, esse que chora, Senhor, sem esperança. Deus, mostra a Tua mão de poder, mostra a Tua destra de autoridade. Em nome de Jesus, abra portas, Senhor, onde não há porta, onde não há perspectiva. Faça milagres, Senhor, no meio do Teu povo. Mostra a grandeza do Teu nome, Senhor, na vida dessa pessoa, na vida dessa família. Nós cremos na Tua palavra que diz que Tu és o Deus da provisão, o Jeová Jirê, e por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui clamando, Pai. Especialmente, Deus, por esses irmãos que estão necessitados. E oramos também, Deus, por esses que, com muita liberalidade, com generosidade, com fidelidade, continuam adorando ao Senhor pela fé,
Deus, diante daquilo que o Senhor tem dado a eles. Que em nome de Jesus o Senhor continue a abençoá-los, guardá-los, em nome de Jesus. Deus, que nessa hora o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, nossos ouvidos espirituais. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, porque, Deus, a Tua palavra é melhor do que qualquer coisa nesse mundo. Deus, te ouvir, te conhecer é o nosso maior prazer, Pai. Abra, Senhor, abra nossa mente. Tenha misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Manifesta a Tua graça e a Tua misericórdia nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Eu quero dar prosseguimento nessa noite ao nosso estudo das cartas que o Senhor Jesus enviou através do apóstolo João às 7 igrejas que se encontravam no primeiro século, na região onde hoje é a Turquia. As conhecidas 7 cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse. Em quase todas essas cartas nós temos a mesma estrutura. Jesus dá uma saudação à igreja, faz uma saudação, depois ele se apresenta de uma forma muito única e especial para cada igreja. Depois vem um elogio, posteriormente uma exortação, uma denúncia, e caminhando para o final uma palavra de encorajamento e a conclusão com uma promessa para aqueles que são fiéis. Geralmente essa é a estrutura das 7 cartas que nós estamos estudando. Você que está nos acompanhando aqui desde o início, se não, você pode inclusive ouvir as outras preleções para ter a possibilidade de crescer com todo o tesouro que há nessas 7 cartas. É muito claro para você que está acompanhando, inclusive, essa estrutura. Agora, olhando os elogios e exortações que Jesus traz a essas igrejas, nós podemos entender que o grande objetivo de Jesus é fazer com que aquela igreja continue fiel naquilo que é positivo dentro daquela comunidade e traga a exortação para que ela cresça nas suas debilidades. Porque Jesus quer uma igreja que seja santa, uma igreja que seja agradável aos seus olhos. Há uma metáfora bíblica onde Jesus é um noivo e a igreja é comparada a uma noiva. Jesus quer que aos seus olhos a sua noiva seja como todo noivo almeja ver a sua noiva, santa, pura, bela, pronta, preparada para o casamento. Assim, Jesus deseja ter uma igreja agradável. Quando Jesus projetou a igreja, ele não simplesmente queria ter um agrupamento de pessoas vivendo de qualquer forma, de qualquer maneira. Jesus tem um ideal que nós devemos perseguir e almejar e viver para alcançarmos de como é uma igreja agradável aos seus olhos. Em nosso universo evangélico, aqui no Brasil, é muito comum que igrejas muito ativas, igrejas grandes, e muitas vezes até igrejas que não são tão grandes, mas que são muito ativas, têm muitas programações, elas nos encantem. Isso é muito comum no nosso universo evangélico. Você ouve o relato de uma igreja que tem muitas atividades, que está fazendo muitas coisas, e a gente fica impactado, a gente fica tocado, a gente fica desejando muitas vezes que a nossa igreja seja como determinada igreja, que é dessa e dessa forma. E essa igreja aqui que nós vamos trabalhar hoje, a igreja que se encontrava na cidade de Tiatira, ela era também assim. A gente vai ver isso, uma igreja muito ativa. Agora, é muito triste quando nós chegamos perto dessas grandes igrejas, dessas igrejas muito ativas, quando nós começamos a frequentar ou ter notícias mais privilegiadas de quem está dentro, e percebemos que todas aquelas atividades, programações, todas aquelas atividades, elas não são coerentes com a vida espiritual daquela igreja. É muito comum no Brasil nós temos igrejas grandes, influentes e muito ativas, mas que espiritualmente estão em decadência. Nós vemos muitas vezes permissividade com o pecado e nós nos assustamos. Eu não sei se você conhece alguma igreja assim, talvez enquanto eu estou falando disso, você esteja trazendo à memória, ou até mesmo de uma forma abrupta, sua memória está trazendo à sua consciência alguma igreja que você conheça dessa forma. Mas a minha pergunta é a seguinte: como você acha que Jesus lida com isso? Como que Jesus olha
para essa igreja ativa, essa igreja bonita, essa igreja grande, essa igreja influente, aos olhos de quem está de fora, mas que por dentro ela é permissiva com o pecado. A igreja que você faz parte, ela é uma igreja dessa forma, que exteriormente ela aparenta algo muito positivo, mas internamente ela tem muitos problemas, ela é permissiva com o pecado. E muitas vezes nós até nos perguntamos, quando olhamos para algumas dessas igrejas, nos perguntamos, será que Deus não vai fazer nada? Será que Deus vai permitir que essas pessoas brinquem com o seu nome, usem do seu nome para promoção pessoal, para enriquecimento ilícito, para vanglória e vaidade? Deus não vai fazer nada. Algumas pessoas, inclusive, acham, e tem até uma certa convicção teológica, que as coisas são assim mesmo e que Deus não vai fazer nada, porque o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, é um Deus permissivo. O Deus do juízo estava no Antigo Testamento e agora é o tempo da graça. E eu não sei se essa dicotomia é algo muito correto, talvez seja o contrário. Estudando nessa noite essa parte da palavra de Deus, eu tenho certeza que todas essas questões, todas essas perguntas que de alguma forma eu levantei até aqui nessa introdução, vão ser respondidas. Então quero ler com você, por gentileza, Apocalipse, capítulo 2, nós leremos a partir do verso 18 até o fim dessa carta, que está no verso 29. Assim diz a palavra de Jesus. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Então somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, olhando para esse texto bíblico, nós vemos no verso 18 o Senhor Jesus se apresentando como Filho de Deus. Essa é a única vez que essa expressão aparece aqui no livro de Apocalipse, onde Jesus está declaradamente se colocando numa posição divina com seus próprios lábios, porque o Filho de Deus é aquele que tem a natureza de Deus, ou seja, ele é o próprio Deus. E ele se apresenta como aquele, numa linguagem apocalíptica, metafórica, como aquele que tem olhos como chama de fogo, ou seja, dos seus olhos saem luz. E essa luz dissipa todas as trevas. Isso é uma metáfora que aponta para a onisciência de Jesus, o conhecimento de Jesus. Não há nada escuro aos seus olhos, os seus olhos iluminam como refletores.
e assim ele vê todas as coisas. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. E o texto também diz que Jesus tem os seus pés semelhantes ao bronze polido. A ideia é que os seus pés também brilham muito forte, para mostrar que os seus caminhos são caminhos de luz, são caminhos retos. Jesus está se apresentando aqui para nós como aquele que é onisciente e como aquele que está em caminhos santos, caminhos corretos, caminhos de luz. Ou seja, Jesus está se apresentando como alguém santo. Então esse Jesus, que conhece todas as coisas e que é santo, ele tem algo para dizer para aquela igreja. E ele começa fazendo um elogio, e se você prestou bem atenção à leitura comigo, você pode naturalmente perceber que esse é um elogio que nós poderíamos chamar de um elogio esquecido. Esquecido porque ele fica esquecido diante da denúncia longa e severa que Jesus faz nos próximos versículos. Mas para que a gente possa entender bem o contexto dessa carta, no verso 19, Jesus diz que conhece, porque ele é onisciente, as obras que aquela igreja realiza. Isso não é um conhecimento simplesmente racional de compreender os fatos, mas aqui Jesus está dizendo, olha, eu conheço, eu sei que é bom. E aí Jesus faz uma lista: o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, aquela igreja era talvez uma grande igreja, e se não era grande na quantidade de membros, era grande no seu serviço, no seu trabalho, em seus ministérios. Era uma igreja relevante, era uma igreja que Jesus está elogiando pelo trabalho, era uma igreja produtiva nesse sentido. E, inclusive, Jesus está dizendo que as últimas obras eram maiores do que as das primeiras, ou seja, diferente da igreja de Éfeso, que o primeiro amor se esfriou e os irmãos caíram em uma fé muito racional, uma teologia muito boa, mas desprovida de uma ortopraxia, de uma prática cristã correta, saudável e produtiva. A igreja de Tiatira, ao contrário, era uma igreja que continuava a progredir nas suas atividades e era uma igreja influente nesse sentido. Agora, olhando para as denúncias e exortações que vêm a partir do verso 20, nós ficamos chocados de como uma igreja pode ser ativa, mas espiritualmente ser decadente. E quando, meus irmãos, nós temos uma igreja que é muito ativa, tem muitas atividades, mas espiritualmente ela é decadente, nós podemos chamar todas essas atividades de uma forma crítica e pejorativa nesse sentido, de ativismo. Igrejas ativistas são igrejas que vivem de eventos, vivem de atividades, têm muitos ministérios, porém, nós percebemos, com todo o contexto da carta, que Jesus, apesar de reconhecer essas boas obras, isso não anulava o fato da decadência espiritual daquela igreja. Então, nós aprendemos aqui, meus irmãos, que essa ética pragmática muito presente no nosso tempo. O que é a ética pragmática? De que o que importa é que esteja dando certo. Se está dando certo, está dando resultado, é bom. Essa ética muito comum no nosso tempo não é a ética de Deus, não é a ética que nós que vivemos no reino de Deus e vivemos a cultura do reino de Deus, não é a ética que nós compartilhamos. Porque na ética de Cristo, Ele está dizendo, olha, é muito positivo o que vocês fazem, mas eu tenho contra vocês algo muito sério. Ou seja, nós percebemos aqui que o pecado não pode ser apagado e nem pode evitar o juízo de Deus se as boas obras estiverem ao lado. Ou, em outras palavras, para ser mais claro, os pecados daquela igreja não foram deixados de lado por Jesus, que é um justo juiz onisciente, que tem olhos como chama de fogo, simplesmente porque ela era uma igreja relevante naquela comunidade e muito ativa. E aqui é um princípio básico da fé cristã, que, de fato, boas obras, boas atitudes, elas não compensam as nossas iniquidades, erros, equívocos e pecados.
Como em outras propostas religiosas, no Evangelho Celestial de Cristo Jesus, não existe nenhum tipo de compensação, onde boas atitudes apagam más atitudes. O pecado, ele só pode ser apagado pelo perdão de Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus, quando há arrependimento, abandono daquelas práticas. Porque também não pensemos de maneira nenhuma que os nossos pecados eles são perdoados de forma automática, porque nós confessamos a fé em Cristo. Nós devemos, se confessamos o nome dele, fugir das práticas pecaminosas. E isso é uma evidência aqui no texto dessa carta, que nós temos uma igreja que era muito produtiva, mas Jesus tem uma forte denúncia a fazer contra ela, nos ensinando que devemos, sim, ser uma igreja atuante, ser uma igreja ativa, dentro da vontade de Deus, mas não cair no ativismo, que é quando nós temos atividade, mas não temos espiritualidade. Não podemos viver na ética pragmática e achar que está tudo indo bem na igreja, porque a igreja está crescendo, porque temos mais recursos, porque temos mais pessoas, mas espiritualmente estarmos desagradando a Deus. E olhando até mesmo para a nossa vida pessoal, nós precisamos entender isso. Eu convido você a refletir sobre isso. Não pense que porque você faz coisas boas, os seus pecados eles são ignorados diante do Senhor. Deus é um juiz justo. E da mesma forma que um homicida aqui no Brasil, diante das nossas leis, não será perdoado porque ele é uma pessoa legal, porque ele dá atenção para os filhos, porque ele faz algumas coisas boas, igualmente assim é diante da justiça divina. Então nós entramos aqui no verso 20 e nós vemos uma denúncia terrível. Jesus diz: eu tenho contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Não sabemos se havia naquela igreja uma mulher ou um homem que estava ensinando doutrinas pecaminosas, ensinamentos equivocados, ensinamentos heréticos. Heresia é quando nós mexemos nos dogmas principais da Escritura ou ensinamos algo contrariamente revelado na palavra de Deus. Nós não sabemos se era um homem ou uma mulher. O nome dessa pessoa também não era Jezabel, certamente. Aqui nós temos uma comparação. Jezabel era uma mulher de origem não judaica, que se casa com o rei de Israel, Acabe, e essa mulher introduziu no reino do norte, o reino de Israel, a adoração a outros deuses e a prostituição. Então, Jesus está usando aqui a comparação daquela Jezabel, uma personagem histórica do Antigo Testamento, para falar sobre aquela pessoa que não necessariamente era uma mulher. Talvez, quando fala, e você está tolerando esta mulher, não porque existia uma mulher na igreja necessariamente, podia ser um homem, mas esta mulher, Jezabel, ou seja, um homem ou uma mulher que estava se comportando como Jezabel. Então aqui não há nenhuma questão de gênero envolvida, mas é uma questão de alguém que estava, primeiro, se declara, profetiza e ensinava. Então nós temos aqui um falso mestre, se declarava, mas implicitamente, é fato, ela não era uma profetisa do Senhor, não era uma pessoa que estava ensinando essa doutrina, não era uma pessoa que tinha uma vida coerente para ensinar o Evangelho. Nós temos em Tito capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 3, a vida e os requisitos para que alguém possa ser um mestre na casa de Deus. E essa pessoa não tinha esses requisitos. Então nós estamos ali diante de um falso mestre. E aí o texto bíblico diz que não somente era um falso mestre e ensinava coisas equivocadas, mas essa pessoa também levava aqueles membros daquela igreja a praticar a prostituição e comer coisas sacrificadas a ídolos, adorar outros deuses, participar de festividades pagãs dentro daquele universo. E essa prostituição pode ser metafórica, porque é uma prostituição espiritual, se relacionando com outros deuses, ou até mesmo uma prostituição física, que era muito comum dentro daquele universo pagão, onde o relacionamento físico-sexual estava envolvido em adoração a determinadas divindades.
Então, nós temos essa pessoa que está levando a igreja a uma imoralidade, a ensinos falsos, sendo essa pessoa mesmo um falso mestre, um falso profeta. Jesus está denunciando, e a denúncia não é que havia essa pessoa na igreja. A denúncia de Jesus é: o fato que eu tenho contra você é você tolerar, permitir, dar espaço. Como pode uma igreja tão relevante dar espaço a falsos profetas e mestres? Como pode você ouvir falsos profetas e mestres? Ficamos espantados quando olhamos para a igreja de Tiatira e vemos uma igreja que recebe um elogio tremendo do amor, da fé, do serviço, uma igreja poderosa, mas que permitia que falsos mestres tomassem os seus púlpitos. Quantos de nós permitimos por muito tempo que falsos mestres nos pastoreassem? Aplicando isso de uma forma muito prática, meu irmão, pare de assistir falsos mestres. Mas é legal, pastor, claro que é, porque eles não pregam o evangelho, eles pregam o que você quer ouvir. Pare de assistir falsos mestres, pare de segui-los nas suas redes sociais e, por favor, pare de chamá-los de pastores, apóstolos, porque eles não são. Ou você chama pelo nome, ou chame do que você quiser, mas não seja mentiroso, chamando de pastor, apóstolo, aquele que não é. Não se alimente de heresias, meus irmãos. Se afaste do pecado. Porque se nós olhamos para esse texto e dizemos: nossa, aquela igreja tolerava quem ensinava aquilo que era equivocado e tolerava quem levava os irmãos a praticar o pecado, e aí nós fazemos o mesmo, nós não somos melhores do que eles. Nem todo que diz Senhor, Senhor, disse Jesus, entrará no reino dos céus. Nem tudo que tem rótulo de evangélico é de Deus. Não seja ingênuo. E nós não podemos ser essa igreja que permite falsos mestres, falsos ensinos e falsos irmãos, porque praticam aquilo que desagrada a Deus em nosso meio. O grande pecado da igreja de Tiatira era o pecado da permissividade. Faziam concessões, eles permitiam, eles eram tolerantes com aquilo que eles deveriam não permitir. E aí nós entramos no verso 21 e 23, onde Jesus está dizendo o seguinte: se não houver arrependimento, eu vou trazer juízo. E aqui nós temos algo incrível e maravilhoso, porque para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós, infelizmente, ainda temos uma dupla natureza, a nova natureza e a natureza pecaminosa. E a ira de Deus, a indignação de Deus contra os pecados da nossa vida, eles não vão ser derramados sobre nós, eles vão ser derramados sobre Cristo. Na verdade, eles já foram derramados sobre Cristo, porque nós vivemos uma vida nova em Cristo e pela fé fomos perdoados em Cristo, e há um arrependimento que precedeu a nossa salvação e que acompanha a nossa salvação. O arrependimento é algo constante na vida daqueles que foram salvos por Cristo Jesus. Agora, aqueles que estão no nosso meio, mas não são dos nossos, como o apóstolo João diz em 1 João capítulo 2, verso 19, como Jesus disse, é o joio que está no meio do trigo. Jesus, ele dá oportunidade de arrependimento, mas não havendo arrependimento, ele traz juízo. Então, nesse sentido, eu exorto a você que me escuta, se porventura é um falso profeta, não tem requisitos bíblicos para assumir uma liderança eclesiástica, cuidado, tenha amor à sua própria vida, porque o juízo de Deus derramado em Cristo Jesus é para aqueles que são verdadeiramente de Cristo Jesus. E se você não vive como Ele, se você não está vivendo para Ele, se você usa o nome dEle para a sua glória própria, a ira de Deus virá contra a sua vida. E não digo somente para falsos mestres, mas para aqueles irmãos que estão no nosso meio e chamamos de irmãos, mas você sabe que você não está em Cristo Jesus. Muito cuidado. Se afaste do pecado, porque a ira de Deus, o juízo de Deus, ele é evidente. Aqui fica muito evidente. E nós aprendemos que o Deus da justiça não é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus da Escritura.
E nós temos igualmente na Nova Aliança, no Novo Testamento, diversas manifestações da justiça de Deus, assim como vemos graça e misericórdia em todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, muito mais do que a justiça, inclusive. Nós não podemos fazer essa dicotomia. Deus é único e tem uma face única. Ele é amoroso, mas Ele também é justo. E aqui nós vemos Jesus dizendo de forma clara que se eles não se arrependessem da imoralidade, Ele estava dando tempo. Ele deixaria aquela mulher enferma e traria grande tribulação a todas as pessoas que praticavam pecado junto com aquela pessoa. Eu disse mulher aqui, mas é uma pessoa, não sabemos se era de fato uma mulher. E aqui, quando o texto bíblico fala de matar os filhos, provavelmente um juízo severo, onde Deus iria, sendo autor da vida e da morte, trazendo a morte a, talvez aqui, ou filhos efetivos daquela pessoa, mas bem possível pela linguagem simbólica apocalíptica, dos seus seguidores, dos seus filhos, entre aspas, espirituais. Seja lá o que isso exatamente signifique, meus irmãos, nós vemos aqui um Deus que é justo e que não permite brincadeiras, engano e pecado no meio do seu povo. E aí no verso 24 e 25, nós vemos Jesus exercendo misericórdia para aqueles irmãos que estavam diante de tudo aquilo, mas que não estavam se envolvendo naquele pecado. Mas Jesus disse antes a eles: não é positivo que vocês tolerem, não é bom que vocês permitam isso no meio de vocês. E aí do verso 26 ao verso 29, nós temos aqui Jesus prometendo dar autoridade sobre as nações para aqueles que são fiéis, que não permitem o pecado, que não se envolvem na iniquidade. E aqui é uma metáfora, não é que nós vamos efetivamente ter autoridade sobre as nações, porque ela pertence a Jesus, mas é uma metáfora falando de como nós vamos reinar com Cristo Jesus, seja no reino milenar literal ou espiritual, depende da sua perspectiva teológica, eu deixo isso para você. E, igualmente, o texto diz que Jesus vai nos conceder a estrela da manhã, e aqui mesmo no livro de Apocalipse ele se revela como a estrela da manhã. Então ele está dizendo: olha, eu quero me entregar, você vai me conhecer profundamente e intimamente. E é interessante que aquelas pessoas que seguiam aquela falsa doutrina, segundo o verso 24, eles queriam conhecer as profundezas de Satanás. Eles acreditavam que eles tinham conhecimentos espirituais mais profundos, talvez a respeito da demonologia. Eles tinham um conhecimento das hostes espirituais e seduziam pessoas com isso, com o misticismo, com a curiosidade. E Jesus está dizendo: olha, se afastem disso, porque eu vou revelar tudo que eu sou a vocês. Não tudo, digo metaforicamente, porque Deus é infinito. E ele termina: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De uma forma muito simples, irmãos, resumindo tudo que nós vimos aqui nesse texto, eu poderia dizer que Jesus ele se agrada de uma igreja que não consente com o pecado. Uma igreja que agrada a Deus. E Deus, este que é o justo juiz, ele se agrada de uma igreja que não consente com o pecado, que não permite o pecado. Todas as pessoas são bem-vindas à igreja local, os cultos públicos, todas as pessoas são bem-vindas. Porém, a membresia da igreja é destinada somente para pessoas regeneradas. É por isso que bebês, filhos de membros da igreja, não são membros da igreja. É por isso que nós não batizamos bebês. A membresia da igreja é para pessoas regeneradas, para pessoas que amam a Jesus, para pessoas que pediram perdão dos seus pecados e agora são novas criaturas em Cristo Jesus. Deus deseja que a igreja exerça a doutrina bíblica da disciplina para garantir que a sua membresia seja composta por pessoas que sejam de fato regeneradas. Nós não podemos saber o que está no coração das pessoas.
E é esse o sentido de Jesus dizer que o joio e o trigo só vai ser separado no dia do juízo final, porque muitos estão no nosso meio e se passam dos nossos, mas isso vai ser revelado que não são na eternidade. Porém, aquele que vive uma vida contrária ao Evangelho, a Escritura é muito clara e efetiva em nos ensinar a trazer a disciplina bíblica, para que a membresia da igreja seja composta por pessoas que deem frutos de pessoas regeneradas. E aqui, meus irmãos, de uma forma muito especial, de uma forma muito delicada, mas de uma forma muito séria, eu quero dizer isso para você que é membro de uma igreja local. Jesus não quer somente que vivamos vidas corretas e santas na nossa individualidade e que a igreja que viva como ela quiser viver. Não. O grande pecado da igreja de Tiatira é que ela era permissiva com o pecado. Ela consentia com o pecado. Ela era uma igreja que dava espaço àquilo que era errado e equivocado. E nós não queremos deixar de amar as pessoas. Mas, por outro lado, nós não podemos fazer vista grossa aquilo que é errado, aquilo que é equivocado. Não podemos dar espaço. Então, em resumo, meus irmãos, nós vemos Jesus fazendo um elogio a essa igreja, e esse elogio fica quase esquecido, porque aquela igreja, infelizmente, apesar das suas atividades, espiritualmente, ela estava cometendo algo muito sério, que era permitindo que no seu púlpito uma falsa profetisa ensinasse, heresias fossem ensinadas e o povo fosse seduzido ao pecado, à iniquidade, àquilo que desagradava a Deus. E Jesus não se agrada dessa igreja. Jesus é um justo juiz que vai julgar todas as coisas. E o juízo de Deus muitas vezes não é na eternidade, muitas vezes ele começa aqui na terra. E ele começa pela casa de Deus. Jesus não se agrada de uma igreja que consente com o pecado. Portanto, nós precisamos viver vidas retas e corretas diante do Senhor. Depois, nós precisamos trabalhar para que falsos mestres não tenham espaço na igreja de Deus. Fiquem bem longe da igreja de Cristo. E trabalhar para que a membresia seja composta de fato por pessoas que deem frutos e evidências de salvação. Se você está ouvindo essa mensagem, talvez você esteja vivendo uma vida de imoralidade, uma vida distante de Deus. E o Senhor, Ele quer que você faça as pazes com Ele, porque o seu pecado te afasta de Deus. Mas Deus está com as mãos estendidas para te perdoar, para restaurar, para te dar uma espiritualidade talvez que você nunca teve. E nasceu talvez de uma igreja evangélica, se considera evangélico, se considera salvo, mas a sua vida inteira de obras de pecado, distante da vontade de Deus, evidenciam que você não é salvo. E melhor do que continuar se enganando, é reconhecer nessa noite que você é uma fraude, que você não simplesmente é permissivo com o pecado, mas você é autor de pecado, e que você quer uma igreja permissiva para que você se sinta bem. Reconheça quem você é nessa noite, tire a sua máscara diante do Senhor, porque o Senhor quer restaurar a sua vida. E que nós, como igreja, meus irmãos, refletindo em casa, nesse período de pandemia, quando retornarmos para sermos igreja, na nossa coletividade, presencialmente, voltemos entendendo que o projeto de Deus, que é a igreja, e esse Deus em Cristo, que é justo, Ele não quer que a sua igreja permita e consinta com o pecado. Que Deus nos dê graça, que Deus tenha misericórdia de nós. Quanto mais o tempo do fim vai chegando, mais falsos profetas irão se multiplicar. Mas nós queremos ser a vírgula, nós queremos ser a opção na cidade de Juiz de Fora, para aqueles que quiserem. Sabemos que existem outras, não somos a única,
mas queremos ser uma das opções de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, do seu povo, e nos ajude. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, a igreja de Tiatira viu algo trágico, viu o juízo do Senhor sobre pessoas. Pessoas que não te conheciam, pessoas que usavam o seu nome, mas viam uma vida distante do Senhor. Deus, que isso não ocorra no nosso meio. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu oro, Deus, para que o Senhor guarde essa igreja local de lobos, de falsos mestres, de falsos profetas, do joio que foi plantado estrategicamente pelo maligno, como Jesus deixou claro naquela parábola. Ó Deus, em nome de Jesus, que a membresia dessa igreja seja uma membresia saudável, que odeia o pecado e que ama o Senhor. Que a membresia dessa igreja, Deus, seja de fato composta por pessoas regeneradas, salvas e que amam a Jesus. Para que possamos assim, Deus, efetivar o Teu projeto, que precisamos crescer tanto para ter comunhão, para ter família e sermos de fato povo de Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, nos guarda, nos proteja. Se essa pessoa que está ouvindo agora se sente até preocupada ou desesperada por saber, Deus, que está numa igreja que vive de uma forma tão contrária e onde essa igreja está tolerando falsos mestres, que essa pessoa tenha fé e coragem para partir, Senhor, como Abraão partiu, deixando a idolatria e o pecado fora e indo para uma terra prometida. E o Senhor direciona essa pessoa a uma igreja séria, uma igreja bíblica, uma igreja que vive de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, se alguém escuta essa palavra nessa noite, se sente confrontado nos seus pecados, vendo a face do Filho de Deus, que é um Deus justo, que em nome de Jesus ele possa encontrar amor e misericórdia nessa noite, confessando seus pecados, pedindo perdão do Senhor, porque Tu és um Deus que ama, Tu és um Deus que perdoa, está sempre pronto, Senhor, a perdoar aquele que confessa e abandona o pecado. Em nome de Jesus, nos guarde e nos proteja. Dê uma semana, Senhor, abençoada para essa pessoa que me ouve. Em nome do Senhor Jesus, nos livra do mal. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Se essa palavra de alguma forma te abençoou, compartilhe com outras pessoas. Se inscreva no canal. Vamos crescer também nesse universo digital para que mais pessoas sejam alcançadas e Deus ainda mais glorificado. Que Jesus abençoe a sua vida. Até domingo que vem, se Deus permitir.